bendecidos por toda la vida. Saudações a todos os nossos filhos amados, eleitos e fiéis. Esses valentes que vivem na ordem perfeita de Melquisedeque Lisbete e não são movidos por nenhum espelismo da mente carnal que te humilha. No tema de hoje, consagração dos primogênitos, vou lhes mostrar quão zeloso é Deus com esses primogênitos e quão sagrado é isso. É algo muito sério, e se você não trata isso assim, terá que passar por muitos açoites. Porque todo filho de Deus que não se submete à ordem de Melquisedeque Lisbete será açoitado muitas vezes, até que aprenda e se agrade de viver para Deus. Antes de que volte ao pó, para onde regressaram todas as virgens insensatas, preferimos que seja açoitado e corrigido. Estar aqui e debaixo da disciplina de Deus é melhor que o fim que acontecerá aos filhos desobedientes que pecaram da mesma maneira da transgressão de Adão. É muito importante que nossos filhos entendam bem seus pais espirituais e como é que funcionamos para assim viver uma vida em gozo, paz e repouso. Porque se não escuta bem os detalhes e só aplica à sua vida o que te convém, vai padecer muito e depois não vai entender por que te acontecem as coisas. Quero ajudá-los nisso e é importante que prestem muita atenção a toda palavra que sai por minha boca. Quando é a hora da festa, deve estar bem atento e que ninguém interrompa sua concentração. Se teu filho ou tua filha te atrapalham, então não os ensinou bem. Se é teu esposo ou tua esposa, tem que falar seriamente, porque isso não é brincadeira. Para Deus, seus primogênitos são sagrados e somos muito zelosos com vocês e esperamos que vocês sejam igualmente zelosos conosco. O sacrifício e a oferta para Melquisedeque Lisbete tem que ser perfeito, ou senão será rejeitado. Lembrem-se que a nós não interessa muita falação. O que queremos é que demonstre sua fidelidade e submissão com suas obras. Se você quer agradar a Deus e não ser odiado, então, por favor, escutem bem, todos os dias, as palavras que vêm do céu para vocês, as primícias de Deus. Vamos começar lendo o que diz em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 ao 13. Acaso esqueceram as palavras de alento com que Deus lhes falou como para filhos? Ele disse: Filho meu, não tomes levianamente a disciplina do Senhor, e não te des por vencido quando te corrigir, pois o Senhor disciplina aos que ama e castiga a todo o que recebe como filho. Ao suportar essa disciplina divina, lembrem-se que Deus os trata como seus próprios filhos. Acaso alguém ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado por seu pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, quer dizer que vocês não são verdadeiramente seus filhos, senão ilegítimos, já que respeitávamos aos nossos pais terrenais, que nos disciplinavam. Então, acaso não deveríamos submeter-nos ainda mais à disciplina do Pai do nosso espírito e assim viver para sempre? Se diz Pai do nosso espírito, é porque se reconhece que são seus filhos porque nasceram do ventre de sua esposa. Porque só através dela é que lhes dá a potestade de ser feitos filhos de Deus. Pois nossos pais terrenais nos disciplinaram durante alguns anos e fizeram o melhor que puderam, mas a disciplina de Deus sempre é boa para nós, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável na hora em que se recebe, pelo contrário, é dolorosa, mas depois produz a aprazível colheita de uma vida reta para os que foram treinados por ela. Portanto, renovem as forças de suas mãos cansadas e fortaleçam seus joelhos debilitados. Tracem um caminho reto para seus pés, para que os débeis e coxos não caiam, mas se fortaleçam. Desde a anterior dispensação tínhamos claudicações, éramos débeis. Mas isso ficou para trás. Você já voltou a nascer e é uma nova criação.
Para nós, esse filho primogênito que acaba de nascer é sagrado e temos que discipliná-lo para poder apresentá-lo diante de Deus como uma oferta aceita e agradável. Não como Caim, que sua semente não foi agradável. Essa figura é que sua semente era carnal e não espiritual. Você não pode se apresentar diante de Deus se é o homem terrenal o que governa em tua mente e tenha você humilhado aos deleites temporais de tua mente carnal. Pode te acontecer como a Caim, que quando trouxe sua oferta a Deus, não o agradou. Essa figura é para que aplique em sua vida e cada dia que traga a oferta a Deus, que seja limpa e sem mancha. Por isso diz em Apocalipse 1:6, Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja toda a glória e o poder para sempre e sempre. Amém. O sacerdote sempre traz o sacrifício para Deus, e por ter sido limpos e embranquecidos pelo sumo sacerdote, Cristo lhes mete é que cada um de vocês tem liberdade para entrar no lugar santíssimo, para levar sua oferta, como diz em Hebreus 10:19-22. Portanto, amados irmãos, podemos entrar com valentia no lugar santíssimo do céu por causa do sangue de Jesus. Por sua morte, Jesus abriu um novo caminho, um caminho que dá vida através da cortina ao lugar santíssimo. Já que temos um grande sumo sacerdote que governa a casa de Deus, entremos diretamente à presença de Deus, com coração sincero e com plena confiança nele, pois nossa consciência culpada foi rociada com o sangue de Cristo para purificar-nos, e nosso corpo foi lavado com água pura. São tantas as figuras que podemos usar em relação ao homem terrenal e o homem espiritual em nós. E quando lemos a Bíblia, fica fácil entendermos o propósito de cada história. O homem terrenal e o homem espiritual agora são um em reconciliação. E assim é que se pode agradar a Deus. Lembrem-se que eu sou sua paz, que de ambos os povos fiz um, derrubando a parede intermediária de separação, abolindo em minha carne as inimizades, para criar em mim mesmo dos dois um só e novo homem, fazendo a paz. Isso não pôde alcançar Cristo Maria há 2000 anos, porque é através de sua carne que aboliu as inimizades, não através de sua carne morta em uma cruz, nem tampouco quando ressuscitou. Foi nesta carne que usou, em sua segunda manifestação, que isso se alcançou. Só os filhos de Deus, que são guiados pela pessoa da Espírito Santa, podem utilizar todos esses exemplos e figuras para conhecer bem a Deus e como é que Ele trata com seu povo. Mas, claro, isso só se alcança ao estar presente a Espírito Santa, porque quem melhor que Deus para explicar seu próprio livro? Ou seja, quem melhor que o escritor do livro para explicar seu conteúdo? E seu povo diz: Amém. Deus sempre disciplina ao que toma por filho. Já vimos em Hebreus 12. Isso quer dizer que conhece o amor de Deus, porque Deus, ao que toma por filho, disciplina. Mas o que não disciplina ao seu filho, na verdade, não o ama. Vejamos o que diz o sábio Salomão, em Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Aqueles que não empregam a vara de disciplina odeiam a seus filhos. Os que verdadeiramente amam seus filhos se preocupam o suficiente para discipliná-los. Só o que conhece o amor de Deus sabe como disciplinar seus filhos. O mundo pensa que literalmente deve bater em teus filhos com uma vara ou golpeá-los, e não tem nada a ver com isso. Vocês têm o privilégio de conhecer bem a Deus, sendo seus filhos, e se você conhece como Deus disciplina, jamais terá que tocar a mão em teu filho. Porque esse filho conhecerá que tua palavra é respaldada por obra e jamais falhará contigo. O amor é disciplina, e não pode faltar esse amor em ti, porque assim você demonstra a Deus que o ama de verdade e ama aos filhos que Ele te deu. Vejamos outras palavras sábias de Salomão, no capítulo 29, versículo 15. Disciplinar uma criança produz sabedoria, mas um filho sem disciplina envergonha sua mãe. Também no capítulo 3, versículos 11 ao 12. Filho meu, não desprezes
a disciplina do Senhor, nem te ofendas por suas repreensões. Porque o Senhor disciplina aos que ama, como corrige um pai ao seu filho querido. O que não disciplina seu filho está criando um homem terrenal que não haverá quem o controle. E a última coisa que você quer é ser odiado por Deus. Não se pode levar as crianças a viver coisas do mundo, senão as coisas do Espírito, para que quando se tornem grandes demonstrem seu amor para Deus e para os demais. Aos meus santos anjos, digo, julguem bem as coisas que permitem que seus filhos façam. Há pessoas que não querem disciplinar os filhos, nem aos netos, mas não sabem que estão cometendo um grave erro aos olhos de Deus. Se você de verdade ama a Deus, então deve agradá-lo, disciplinando a toda criança que esteja em seu cuidado. Isso é amor verdadeiro. Não tem que gritar nem irritar-se, só deixar que a criança saiba que existem consequências por suas ações más e tem que respaldar suas palavras, porque o dia que não o fizer, já desviou essa criança aos deleites temporários da mente carnal. É como se o irmão mais velho o dissesse: viu? Suas palavras não são verdadeiras. Faça o que quiser. Que de você sempre terão pena porque é pequeno. Chore e se esperneie para ver como se rendem diante de ti. Provérbios 13:1. O filho sábio aceita a disciplina de seus pais. O zombador se nega a escutar a correção. Se não se ocupa de discipliná-los desde cedo, depois será difícil que essa criança entenda quão importante é escutar bem os detalhes. Deve ensiná-lo a escutar detidamente, para que vá bem no caminho e nunca se desvie. Não há desculpa. Nenhuma criança pode controlar um adulto, e muito menos a um santo anjo criado por Deus, Melquisedeque Lisbete. A menos que esse adulto, na verdade, não ame a Deus nem a essa criança, e nem o interessa agradar a Deus. Em verdade vos digo que nenhum dos nossos filhos são convencidos. Os filhos de Melquisedeque Lisbete são humildes e nobres, mas também são retos, justos e ordenados. Assim é que vamos mudar o mundo. Depende de vocês, os pais, de filhos pequenos e mais novos. E também as que logo darão à luz. É importante que vocês criem esses filhos em ordem, sem mimá-los e não permitam manha, porque isso não agrada a Deus. Não confundam o amor e a misericórdia de Deus com um amor falso, que faz mais mal aos filhos do que bem. E se teu filho é grande, um adulto já, talvez o melhor seria que se afaste dele, para que aprenda a não ser um irresponsável e deixe que Deus trate com ele. Não deixe que esse crianção de filho ou filha te tire de teu repouso, você que sim vive na ordem perfeita. Ou será que você também precisa que Deus trate contigo, porque não sabe soltar a esse filho ou essa filha que já não te pertence? Até Moisés, que foi usado grandemente por Deus, nos causou ira. Quando pedimos que voltasse ao Egito para liberar ao primogênito de Deus, que é o povo de Israel, Moisés era contrário e duro, fez muitas perguntas e duvidou muitas vezes. Nos custou bastante com Moisés e por isso sofreu tanto. Mas a esposa dele, Zípora, o salvou, porque Deus por pouco não o mata. Vamos ver. Em Êxodo, capítulo 4, versículo 22 ao 26. Então lhe dirás: isto diz o Senhor: Israel é meu primogênito. Te ordenei: deixa sair meu filho para que possa adorar-me. Mas, como negaste, agora matarei teu primeiro filho varão. Rumo ao Egito, em um lugar onde Moisés parou com sua família para passar a noite, o Senhor enfrentou a Moisés e esteve a ponto de matá-lo. Mas Zípora, a esposa de Moisés, tomou uma pedra afiada e circuncidou seu filho. Com o prepúcio, tocou os pés de Moisés e disse: agora tu és um esposo de sangue para mim. Quando disse um esposo de sangue, se referiu à circuncisão. Depois desse incidente, o Senhor o deixou em paz. Esta figura é porque Moisés duvidava do poder de Deus. Lembrem-se que ele viu o mesmo que vocês, uma sarça ardente em uma pessoa que não se consome, e pensou:
Será que, na verdade, Deus não está falando com Lisbete, como fizeram muitos? É que Moisés se criou no Egito, tinha muitos costumes velhos, como tínhamos todos, e não queríamos que se deixasse influenciar por sua mente carnal. Graças à sua ajuda idônea, Zípora, que em seguida circuncidou seu primogênito, foi que Deus o deixou em paz, e não foi morto aí mesmo. Deus sempre consagrou a todo primogênito nascido, qualquer que abra a madre entre os filhos de seu povo, e não há quem escape disso. Todo primogênito tem que ser circuncidado porque é consagrado para Deus. Veja como diz em Êxodo, capítulo 13, versículo 1 ao 2. Melquisedeque Lisbete falou a Moisés, dizendo: Consagra-me todo primogênito, qualquer que abra a madre entre os filhos de Israel, tanto dos homens quanto dos animais, meu é. Vocês são consagrados para Deus, Melquisedeque Lisbete, igual aos seus filhos, e os filhos de seus filhos, e assim sucessivamente. Em minha circuncisão, todos foram circuncidados com circuncisão não feita à mão, ao tirar de vocês o corpo pecaminoso carnal. E quando nos tragam os jafeitas, também serão circuncidados, para poder entrar em meu reino. Mas ainda que sejam circuncidados, se não vivem pela fé que obra pelo amor, vão padecer muito, ainda que estejam aqui no caminho, e isso é importante saber. Vocês são muito importantes para Deus. Imaginem, são nossos primogênitos, nasceram do ventre da sua mãe espiritual. Lembram que mencionei sobre o livro de Tomé? Bom, vamos ver outras palavras literais ditas por Cristo, para que vejam como é que nesses dias de cumprimento dos tempos, suas palavras refletem o que vivemos hoje. Jesus vê a infantes que estão mamando. Diz a seus discípulos: estes infantes que mamam se fazem semelhantes aos que entram no reino. Aqui ela está se referindo a que devem nascer de novo do ventre espiritual, para poder entrar no reino, porque os homens, sem ter nascido de novo, não poderão fazê-lo. Poderão estar à porta mendigando, mas ainda assim não entrarão porque não querem deixar os deleites temporários de sua mente carnal. Só se nasceu de meu ventre é que pode entrar na terra onde flui leite e mel e será saciado. Vejamos o que diz o profeta Isaías para apoiar o que ela diz, no capítulo 66, versículos 7 ao 13. Ainda antes de que começassem as dores de parto, Jerusalém deu à luz um filho. Acaso alguém viu algo tão estranho como isso? Quem ouviu falar de algo assim? Acaso nasceu uma nação em um só dia? Acaso surgiu um país em um só instante? Mas quando começarem as dores de parto a Jerusalém, já haverão nascido seus filhos? Levaria eu a esta nação ao ponto de nascer para depois não deixar que nascesse? Pergunta o Senhor. Não! Nunca impediria que nascesse essa nação, disse seu Deus. Alegrem-se com Jerusalém, gozem-se com ela, todos vocês que a amam e vocês que se lamentam por ela. Bebam abundantemente de sua glória, como bebe um pequeno até saciar-se dos seios, consoladores de sua mãe. Isso diz o Senhor. Eu darei a Jerusalém um rio de paz e de prosperidade. As riquezas das nações fluirão até ela. Seus filhos se alimentarão de seus seios, serão levados em seus braços e sustentados em suas pernas. Os consolarei ali, em Jerusalém, como uma mãe consola seu filho. Uau! Que versículos mais lindos! Isso esperávamos na dispensação anterior, e é nessa que se manifestou em nós. Aleluia! Também aí mesmo, em Isaías, mas no capítulo 11, versículos 8 ao 9. E a criança de peito brincará sobre a cova da áspide, e o recém-desmamado estenderá sua mão sobre a caverna da víbora. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra será cheia do conhecimento de Melquisedeque Lisbete, como as águas cobrem o mar. Nestes versículos, não está se referindo a uma criança pequena em idade, que está perto de um réptil venenoso e não será mordido, porque uma mordida de serpente pode matar uma criança. Mas já que é um sentido espiritual, devemos aplicá-lo espiritualmente.
A serpente e todo animal réptil representa a mente carnal. E como crianças nascidas por vontade de Deus, e não de varão nem de carne, é que vocês poderão dominar a mente carnal com a espiritual. A mente carnal nunca mais os escravizará, porque agora são os valentes. Continuemos com as palavras literais de Cristo no livro de Tomé. Lhe dizem: assim, ao converter-nos em infantes, entraremos no reino? Jesus lhes disse: quando fizerdes dos dois um, e o interior como o exterior, e o exterior como o interior, e o de cima como o de baixo, e quando estabelecerdes o varão com a fêmea como uma só unidade, de tal modo que o homem não seja masculino, nem a mulher feminina, quando estabelecerdes um olho no lugar de um olho, e uma mão no lugar de uma mão, e um pé no lugar de um pé, e uma imagem no lugar de uma imagem, então entrareis no reino. Por isso não quiseram incluir este livro na Bíblia, porque eles leram suas palavras e ficaram atônitos, e pensaram que Cristo falava coisas estranhas. Mas como eu sou a que pode decifrar o que eu mesma disse, o que ela está dizendo é que quando você recebe a ajuda idônea em tua mente, que é Cristo Lisbete, e no lugar do olho terrenal estabelece o olho espiritual, no lugar da mão terrenal estabelece a mão espiritual, e no lugar do pé terrenal estabelece o pé espiritual, então entrará no reino. Não confundam minhas palavras para justificar desordens da carne, porque o que é carne, carne é. Veja o que diz na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 ao 10. Não se enganem, de Deus ninguém se burla. Cada um colhe o que semeia. O que semeia para agradar sua natureza pecaminosa, dessa mesma natureza, colherá destruição. O que semeia para agradar o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu devido tempo colheremos, se não nos dermos por vencidos. Portanto, sempre que tenhamos a oportunidade, façamos bem a todos, e especialmente aos da família da fé. Terminemos com os seguintes versículos em Lucas, capítulo 10, versículo 21 ao 24. Nessa mesma ocasião, Jesus se encheu do gozo do Espírito Santo e disse: Ó Pai, Senhor do céu e da terra, graças por esconder essas coisas dos que se acham sábios e inteligentes e por revelar aos que são como crianças. Sim, Pai, te agradou fazê-lo desta maneira. Essas crianças são vocês, os que nasceram de novo em espírito e em verdade. Meu Pai me confiou tudo. Ninguém conhece verdadeiramente ao Filho, exceto o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente ao Pai, exceto o Filho, e aqueles a quem o Filho o decide revelar. Depois, quando estiveram a sós, se dirigiu a seus discípulos e lhes disse: Benditos os olhos que veem o que vocês viram. Lhes digo que muitos profetas e reis anelaram ver o que vocês veem, mas não o viram, e anelaram ouvir o que vocês ouvem, mas não o ouviram. O borrão e conta nova é para que comece de novo e já não faça as mesmas coisas que fazia no passado, porque vai colher tudo o que semeia. Começa desde hoje a fazer sendas direitas para vossos pés, para que os débeis e os coxos não caiam, senão que se fortaleçam, como lemos anteriormente. O que você quer é trazer a Deus uma oferta limpa e perfeita, e pode fazê-lo se quer de verdade. Em Deuteronômio 21 diz que quando um filho é rebelde e não obedece seus pais, deve ser apedrejado pelos anciões. Desse modo limpará essa maldade que há no meio de ti, e evita que se contamine a terra que o Senhor teu Deus te deu, como preciosa posse. Mas em verdade vos digo que Deus te deu o enorme privilégio de conhecê-lo bem e saber o que é que o agrada para te dar a oportunidade de fazê-lo. Cultive bem esta terra e semeie bem, para que sua colheita seja sempre boa e agradável, e teus dias não sejam encurtados. Se examine bem,
E não deixe que o irmão mais velho governe. Dele foi tirado o reinado para que o espiritual seja o que governe em ti. Seja zeloso com as coisas do Senhor, e tudo o que fizer, faça, como se fizesse para Deus. Mas tenha cuidado com o que está fazendo, porque depois de ter escutado minhas palavras que são a lei, não se converta em um transgressor, mas sim seja um cumpridor de minha lei. O que queremos é que desfrute da eternidade em gozo e paz, e que não sofra por ninguém. Confie em teu Deus e tome as decisões corretas como um santo anjo de Cristo Lisbeth. E não tenha medo de ajudar teu irmão, dizendo a verdade, e tome a decisão correta, ainda que doa, é o melhor. Me demonstre que de verdade minhas leis foram escritas em sua mente, se é amador da luz e da verdade. Se não é, então desde hoje, o juízo de Deus está sobre ti. Os amamos eternamente e nos vemos logo.